Menino pobre era desprezado pelos seus vizinhos e acabou fugindo, mas voltou anos depois e deixou todos sem palavras. Olá, sejam bem-vindos ao canal Uma Nova História. Há casos no mundo de pessoas que sofrem discriminação por causa de suas origens humildes. No entanto, o tempo e o sacrifício tornam-se fatores a seu favor que lhes permitem mudar seu futuro e começar a viver uma vida de luxo e conforto. Renato, um menino inteligente e amoroso, mas financeiramente limitado, pertencia à família mais pobre de sua cidade. Seus vizinhos pareciam odiá-lo. Zombavam dele pelas roupas que usava e pelo trabalho árduo de seus pais, como pedreiros. Na escola onde estudava, os pais do Renato eram muito carinhosos, nunca puderam estudar e por isso não ofereciam ao filho o conforto que ele por vezes queria. Mas em sua casa havia muito amor. Quando Renato era humilhado por seus vizinhos ou colegas de classe, sua mãe o abraçava e dizia para ele não se sentir mal, pois o verdadeiro tesouro de uma pessoa estava em seu coração e em sua mente. Ao que o menino ouviu aquelas palavras, se motivou e esqueceu dos maus tratos feitos pelos moradores do seu povoado. Renato muitas vezes se perguntava por que o tratavam tão mal, se afinal, naquele lugar, não havia muitos ricos, mas então percebia que era por fazer parte da família mais humilde da região. Até seus pais eram tratados com desdém por outros adultos. Parecia ser mais classista, sempre humilhando quem não tinha dinheiro. Na escola, Renato era muito querido pelos professores, que viam nele um menino de grande futuro. No entanto, ele não tinha um único amigo, pois seus colegas de classe eram seus próprios vizinhos e zombavam dele até nas aulas. Houve uma tarde em que um grupo começou a rir muito alto do menino. Chamavam-no de morto de fome. Disseram-lhe para sair da escola, porque além disso, ele estava roubando a oportunidade de outras pessoas boas estudarem lá. Renato, com lágrimas nos olhos, correu para onde sua mãe estava. Percebendo que seu filho estava triste, sua mãe, com um nó na garganta, o abraçou e perguntou o que havia acontecido com ele. Ao que Renato disse: "Quero morrer, ninguém me ama, porque sou pobre e estão sempre me maltratando porque não temos dinheiro." "Filho, por que você diz isso? Você é muito jovem para dizer que não quer a vida. Sempre lhe ensinamos que o maior tesouro que você tem é seu coração e sua mente. Não dê ouvidos a essas crianças. Eu sei disso. Se você se esforçar, terá sucesso na vida, porque você é um menino muito inteligente." Aquelas palavras de sua mãe o motivaram novamente e a partir daquele dia ele prometeu não desanimar novamente, pois a partir de agora seguiria os ensinamentos de sua mãe para construir um futuro melhor. Com o passar dos anos, Renato se formou com excelência no ensino médio e graças a isso conseguiu uma bolsa para estudar na universidade, optando pela engenharia automotiva, pois adorava carros. Como morava na universidade, passava todo o tempo livre nas oficinas, aprendendo sobre o tanto que amava. E não fazia nada além de se dedicar à carreira. Em sua nova vida no instituto, as coisas mudaram um pouco para o Renato. Todos sabiam sua origem. Além disso, que ele era muito humilde, mas naquele lugar ele fez bons amigos e regularmente trombava com um ou outro dos meninos que havia estudado com ele em sua cidade e continuavam a zombar dele, dizendo que ele estava perdendo seu tempo estudando, porque os que nasciam pobres ficavam para trás. Mas ele não prestava atenção neles. Ele tinha um objetivo e tinha certeza de que conseguiria. Além disso, ele não estava mais sozinho naquele lugar. Havia conhecido boas pessoas que o apreciavam, apesar de ser um menino pobre. Renato estudou e estudou, pois tinha a vida toda planejada. O que mais queria era tirar seus humildes pais daquela velha casa onde moravam e poder dar a eles um lar com todo o conforto. No entanto, ele nunca imaginou que não seria capaz de realizar esse sonho. Isso porque um dia, no meio de suas aulas, recebeu uma ligação do hospital. Algumas pessoas lhe contaram que em sua cidade natal, devido às chuvas, houve um deslizamento de terra e seus pais ficaram gravemente feridos, que ele teve que correr para vê-los, porque eles não sabiam se sobreviveriam. Renato, muito aflito, pediu licença para ir ver os pais. Quando chegou, já era tarde. Os senhores estavam muito fracos, porque mal comiam, até que, infelizmente, perderam a vida. Em meio às lágrimas, Renato jurou-lhes que seguiria em frente e que os guardaria para sempre no coração, pois foram os pilares que o levaram a ser quem era como homem. Com um coração bom e muita dor, voltou à capital para continuar seus estudos. Ao chegar, ele conheceu vários de seus vizinhos. A cidade acreditou que, pela primeira vez, eles iriam tratá-lo, pelo menos com misericórdia, por respeito à dor que ele estava sentindo. Mas foi bem ao contrário. Eles disseram-lhe:
lá vem o pobre e agora órfão. Aquelas palavras causaram muita dor, mas não o desencorajaram. Ele continuaria porque sabia que no devido tempo teria muito sucesso. Com o passar do tempo, faltando apenas um ano para se formar, conheceu Cecília, uma companheira de chapa com quem nunca se envolveu. Ela era rica e muito bonita e aparentemente eles gostavam um do outro. Então, algumas semanas depois, ela confessou a ele que o amava e ele disse como era possível uma garota com dinheiro notá-lo porque ele era pobre. Mas ela respondeu que não importava para ela, porque embora fosse uma jovem de família rica, seus pais a ensinaram a olhar para quem tinha ou não. Se no coração ela estava apaixonada por ele, e ela tinha certeza de que com o tempo ele se tornaria um homem muito importante. Aquelas palavras o fizeram lembrar de sua mãe naquele momento. Ele tinha certeza de que ela era a mulher de sua vida, porque não apenas ela era inteligente e bonita, mas também tinha bons princípios. Para se formar, Renato realizou um projeto que impressionou a todos. Era um protótipo que seria usado em veículos que era capaz de perceber quando o motorista adormecia e assim evitar um possível acidente. Muitos empresários propuseram financiá-lo, mas finalmente ele foi trabalhar com um homem que era o dono da maior empresa do país em termos da indústria automotiva. Finalmente, esse menino se formou novamente com honras e começou a trabalhar na instituição. Com muitos esforços desenvolveu seu projeto pouco a pouco e, ao finalizá-lo, alcançou grande fortuna. Graças aos seus esforços, tornou-se um homem de sucesso e conseguiu cumprir as promessas aos seus pais de se tornar um profissional com boa economia. Renato decidiu que era hora de dar o próximo passo com Cecília, a mulher que ele amava e que sempre o apoiou. Em um casamento em grande estilo, juraram amor eterno diante de Deus em um altar. Tiveram 2 filhos e criaram os pequenos em fortes valores morais e igualdade, para que não cometessem o erro de discriminar os outros por serem de baixa renda. Quando Renato já era dono de sua própria empresa, decidiu investir dinheiro na melhoria das condições de sua cidade sem que ninguém soubesse. Alocou recursos para que construíssem escolas melhores e até uma universidade, para que quem não tivesse dinheiro para estudar fora da cidade pudesse fazê-lo tranquilamente na cidade. Quando chegou o dia da inauguração de todas as instalações as quais ele desenvolvera, todos aqueles que haviam sido seus companheiros e zombado dele por sua condição humilde, ficaram surpresos ao saber que ele era aquele mesmo pobre menino, e que, sem perceber, Renato não só havia ajudado a todos em geral da cidade, mas também apoiado individualmente seus ex-colegas, contratando-os para as obras que desenvolvia. Já que no decorrer dessas obras havia gerado muitos empregos, tanto para pedreiros quanto como para profissionais da área, e nunca os tratou mal, apesar de lembrar que no passado foi objeto de desprezo de todos eles. Um exemplo de humildade, mostrando que mesmo quando obteve muitos bens, não mudou seu bom coração e permaneceu uma boa pessoa. Embora tenha se tornado um homem rico, manteve sua humildade e disse que não se tratava de ter ou não ter dinheiro, mas de saber tratar as pessoas, entendendo que se você é chefiado pelo presidente da República ou pelo trabalhador que limpa a casa, todas as pessoas merecem respeito e têm o mesmo valor, já que o dinheiro não faz as pessoas. Somos todos seres humanos, apesar de variados tipos de pessoa, porém mesmo que não gostemos de uns certos tipos de diferenças, precisamos respeitá-las para nos tornarmos pessoas mais compreensíveis e, acima de tudo, melhores. O mundo estaria melhor se todos se respeitassem mais, se recebêssemos e oferecêssemos mais amor. Bom mesmo seria se toda a humanidade se pautasse no respeito mútuo, distribuindo cumprimentos, agradecimentos, sorrisos e principalmente educação. Afinal, todos os homens são iguais. É só pensando desta forma que certamente construiremos um mundo sem preconceitos, fraterno e cada vez mais encantador. Independente da vida que você leve, seja você quem for, lembre-se que o amor de Deus é igual ao sol, nasce para todos. Bom, amigos, chegamos ao final dessa história. Coloque nos comentários sua opinião sobre a atitude de Renato e não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho. E fiquem atentos às notificações no decorrer da semana para não perder uma nova história. Até a próxima! Quai, seu app de vídeos curtos.